Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 8h30 da noite, vamos dar continuidade à nossa sessão especial de lives aqui no Instagram. E lembrando, faltam 7 dias para a semana OED. Se você ainda não está inscrito, corre lá no na minha biografia, clique no link que está lá na bio e faça sua inscrição. Também eu vou colocar aqui nos nossos comentários o aquecimento para você fazer parte das aulas especiais que eu preparei para vocês aí. Ok? Hoje um assunto bem importante que a maioria das pessoas vem me perguntando no direct e até mesmo em algumas aulas. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre a questão de gerenciamento de risco, né? Resolvi falar hoje um pouco sobre como gerenciar ali a sua movimentação, né, no mercado. E não adianta nada você ter dinheiro igual o pessoal tá falando aí. Você pode ter R$1 milhão na conta. Se você não souber operar, você vai quebrar. Não adianta. Dinheiro não é sinônimo de sucesso, viu? Você pode achar que dinheiro é sinônimo de sucesso, mas sinônimo de sucesso chama-se conhecimento. Sem conhecimento, você não faz dinheiro. E a pessoa que tem conhecimento, ela faz dinheiro. Então prestem muita atenção na aula de hoje. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como gerenciar suas posições, principalmente em relação a como você pode fazer para evitar de quebrar a conta, né? Principalmente como você deve fazer para gerenciar a sua movimentação aí do mercado, né? Importante a gente destacar que a grande maioria dos alunos, a grande maioria das pessoas chegam no mercado com uma visão de que você precisa de pouco dinheiro para começar nesse mercado. Tudo porque eles confundem um assunto importante que é a margem de garantia com o valor necessário para operar. Então a gente precisa muito esclarecer essas questões na nossa aulinha de hoje, certo? Então mais uma vez eu queria convidar você, se você ainda não participa aí do aquecimento, o link está aqui no comentário fixado. Também está disponível no meu perfil o acesso para você fazer inscrição na semana OED. Vai ser uma semana de muito conteúdo. Se você está gostando do conteúdo que eu apresento aqui nas lives, você vai gostar muito ali do conteúdo que eu tenho preparado para você lá na semana OED. Então queria convidar vocês para participarem, tá? Vamos falar de mercado? Pessoal, nossa, que índice hoje, hein? O que aconteceu com esse índice? Meu Deus do céu, o mercado não se movimentou nada. O mercado ficou trabalhando dentro lá da região do inducement, né? O mercado ficou travado dentro daquele movimento que nós falamos ontem no nosso panorama semanal. Se você participa do panorama semanal, você sabe o que eu estou falando. Lá nós traçamos alguns cenários ali sobre a movimentação do índice, tanto no longo prazo quanto ali num prazo intraday. E nós, pessoal, sinceramente, a galera que fez trade hoje só pode ter visto duas coisas, tá? Primeira coisa, ou estava operando usando o truco, indo completamente contra o fluxo do varejo, ou você não viu nada de interessante, porque o mercado nem chegou próximo da região de equilíbrio. Então preste muita atenção. Se você fez trade hoje, se você fez movimentação hoje, só tem duas opções para você. Ou você trucou alguém, ou você não viu nada que era realmente para ver, tá? Vou dar uma pequena
analisada ali no ativo para a gente poder continuar nossa aula. Só complementando aquilo que nós falamos no nosso pregão, no nosso estudo de ontem, tá? E aí a gente dá continuidade ao nosso assunto esse que está muito importante aí para nossa movimentação, ok? Hoje é Coca Zero. Nada de vinho hoje. Hoje é segunda-feira. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o índice para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Isso daqui está disponível no Panorama de Mercado, tá, gente? É só você entrar no meu YouTube. Tá lá disponível essa questão dessa análise com mais detalhes, tá? Tá tudo lá, é só você acessar. Mas a gente vai tentar dar uma atualizadinha aqui, tá? Então vem cá. Bom, pessoal, esse aqui é a movimentação que nós marcamos ali no panorama de ontem, ok? Então a gente tinha aqui algumas questões para a gente conversar. Esse é o gráfico de 15 minutos, eu vou colocar no gráfico de 60 só para a gente poder conversar sobre aquele papo de ontem. Então a gente tinha aqui algumas referências para a gente estar trabalhando, lembram disso? Ó, mercado rompeu uma estrutura, iniciou uma onda nova. Mercado mitigou, iniciou outra onda nova. Então aqui a gente tinha 3 referências para estar trabalhando. A primeira referência, este ponto, que foi mitigado aqui. A segunda referência, este ponto, que tinha como principal ponto a região dos 50% daqui. Então você pode observar que o pregão de hoje, ele deitou no 50% dessa referência aqui, que foi quando o mercado fez o rompimento dessa estrutura, tá? Então o mercado fez ali a movimentação dessa referência, quando ele quebra a estrutura, essa referência entra em vigor. Então o mercado deve mitigar aqui nessa região do Fair Value Gap, por exemplo. O mercado pode mitigar do ponto A para o ponto B para pegar a liquidez aqui embaixo e depois subir. Era esse desenho que nós tínhamos aqui. E a outra referência é em relação a esta pequena perna aqui, tá? Que nós temos uma movimentação de venda. Como você pode olhar aqui, eu até desenhei o choque do 15 minutos. Você tem esse pequeno fundinho, o mercado trabalhando com esse pequeno fundinho aqui, tá? É um choque do 15 minutos, o mercado começa a apresentar topos menores, aí a partir desse momento ele rompe o choque. O que é necessário ele voltar até essa região aqui de prêmio, para ele capturar combustível. Você pode observar no pregão de hoje, o mercado não saiu dessa região aqui de inducement. Você pode ver que o mercado não tinha combustível para dar seguimento ao movimento, então ele precisa achar aqui liquidez. Provavelmente vai fazer um Judas Swing aqui no pregão de amanhã, e aí ele precisa subir até aqui em cima, capturar a liquidez compradora que existe aqui, enganar essa liquidez compradora que existe aqui e derrubar o preço até a região de compra, que é o Fair Value Gap. Como você pode olhar nessas linhas pontilhadas aqui, está desenhado toda a movimentação que eu acredito que o mercado vai fazer ali no pregão de amanhã, tá? Nos próximos pregões, na verdade. Quando o mercado chegar aqui embaixo, essa daqui é a zona de compra do movimento principal, é a sua referência principal, é esse ponto que você está mais interessado em fazer suas operações. Por quê? Porque aqui você tem a sua referência principal, você tem um inducement nesse ponto, e aqui mais abaixo você tem outro inducement e uma possibilidade de compra ainda mais barata, que inclusive nós fizemos aqui o refino deste movimento, né? E colocamos aqui uma região mais barata, tanto nesse ponto, quanto aqui em cima nós fizemos o refino dessa entrada. Aqui esse order block cinza, na verdade era um order block que a gente ia utilizar como alvo, tá? Caso o mercado viesse aqui na parte de cima, desse oportunidade de vender, a gente venderia até esse order block cinza. Acontece que o mercado no pregão de hoje ele ficou extremamente consolidado, né? Extremamente de lado. Ele abre ali abaixo da nossa referência, mas como eu falei para vocês, não tem interesse nenhum em fazer compras. O nosso interesse aqui, né, o order flow está mostrando para a gente que o mercado está saindo deste ponto e ele tende a buscar agora este ponto. Então eu não quero comprar aqui, eu quero comprar aqui. Comprar aqui está me mostrando que não tem sentido nenhum. Tá? A minha região de equilíbrio está nessa região, então trades para venda são acima
dessa região, lembra da regra da mãozinha? O mercado está quebrando um choque aqui, está iniciando um movimento de queda, o mercado deve mitigar para voltar nesse ponto comprador. O que eu faço? Coloco a mão aqui na metade do movimento, ó. É esse ponto que eu quero fazer as minhas movimentações de venda, tá? Aqui no dedão, ó. Agora, se o mercado estiver dando para você uma oportunidade compradora, você vai lá e vai colocar a mão aqui na parte de cima, ó. Então o mercado está rompendo essa estrutura do boss, né? Tá dando continuidade ao movimento de alta. Então eu quero comprar aqui para baixo, ó, do dedão para baixo. Então por isso que eu quero comprar o Fair Value Gap aqui embaixo, tá? Então ou quero vender aqui, ou eu quero comprar aqui. O índice hoje não fez nada, tá? Olhando assim tecnicamente, o índice hoje não fez nada. Tanto o índice quanto a grande maioria dos pares do Forex, hoje o mercado foi lento, extremamente lento, ruim demais na minha opinião. O mercado foi muito ruim para uma segunda-feira. E aqui você tem o índice trabalhando de lado. A única oportunidade que eu vejo aqui, que também não é uma oportunidade muito boa, tá? Não é nada muito legal, é a questão do truco. Então aqui a gente tem o mercado mostrando para nós aqui um fluxo comprador desinformado nessa região que era uma máxima. Então observa a história que o gráfico está te contando. Ele abre aqui na parte de baixo, ó. Aqui você tem uma máxima. Aqui você tem uma mínima. Repare que está escrito aqui, ó, Boss, tá vendo? Boss. Esse ponto indica que o mercado está quebrando essa estrutura aqui. Porém, essa estrutura não mitigou até os 50%. Então, essa região aqui é uma região que pode induzir você a vender de forma antecipada. Por isso que é complicado você fazer uma venda aqui. É uma venda de alto risco, tá? Mas o mercado rompendo esse boss, ele está validando essa extremidade superior. E aqui, basicamente, a tomada de decisão é uma só. Quem em sã consciência, num movimento de baixa, numa região de extremidade validada, faria um movimento comprador como esse? Obviamente que isso é coisa do varejo. Obviamente que isso é coisa de gente querendo comprar rompimento, achando que o mercado vai continuar subindo. Então, obviamente que isso daqui é fluxo desinformado, tá? Então esse dinheiro aqui vai ser estopado. E esse dinheiro, eu não preciso nem mostrar para vocês que ele é estopado nesse terceiro candle aqui, ó. O mercado faz a limpa aqui. Então tudo isso de força para ele não subir nada. O institucional compra um pouquinho para vender um caminhão aqui em cima e depois desequilibrar a oferta e a demanda e o preço cair para ele buscar o que? A mínima como sendo alvo. Então o trade é esse, tá? Por que eu não entrei? Achei muito ruim o mercado hoje, não tava com expectativa para um movimento aí no pregão de hoje não, tá? Sem contar, mercado abaixo dos 50% aqui aumenta o risco de você fazer uma venda. Porém, existe lógica por trás disso? Com certeza. Dinheiro desinformado dentro de uma região ali que a gente já esperaria ser uma região de extremidade, né? Como é uma região de extremidade, a gente está analisando esse movimento aqui, ó. O mercado faz o fundo, faz o topo, faz o fundo. Olha só, repara que ele rompe a estrutura. A partir do momento que ele rompe essa estrutura, ele está validando a região de cima. Se ele está validando a região de cima, o mercado vem aqui em cima varrer a liquidez para depois cair. Eu expliquei esse movimento para vocês ontem. Ontem eu expliquei isso aqui. Não só como ontem, né, mas como outras lives aqui também, eu já expliquei para vocês a questão do movimento aí do liquidity sweep, né, do sweep de liquidez. Inclusive expliquei para vocês como operar ouro, que o ouro basicamente opera desse jeito. Inclusive mostrei para vocês a questão do fecha fora, fecha dentro, tá? Então você tem aqui a oportunidade de entrar no sweep de liquidez. Mas a única expectativa que eu observo num movimento como esse é uma entrada através da manipulação. Não vejo outra lógica, porque o mercado nem mesmo chegou nos pontos de interesse, tá? O mercado não chega nos pontos de interesse, a única coisa que a gente tem para analisar aqui é justamente o mercado fazendo a manipulação desse fluxo todo. Isso não acontece só nesse momento não, tá? O mercado ele acaba consolidando à tarde e ele acaba consolidando de uma certa forma. Deixa eu apagar esse trade aqui. Vocês viram a oportunidade, né? 7-1 aqui. Ele acaba consolidando de uma forma. Logicamente que eu gostaria que ele tivesse perdido essa mínima, tá? Ele só intensificou ainda mais esse range. Ele fez aqui o Judas Swing. Então o mercado faz o primeiro movimento para baixo, engana todo mundo, faz o movimento para cima. Então é o padrão do Judas Swing que vocês já conhecem aí. E a partir disso, repare que nessas outras extremidades,
são extremidades, obviamente, vendedores. Você tem um Fair Value Gap aqui, certo? Eu não gosto de operar quando o mercado está consolidado assim, mas você tem um Fair Value Gap. Se você olhar no gráfico de 1 minuto, você até tem uma estrutura para operar esse Fair Value Gap. E aqui o mais interessante de tudo, já que a gente está operando truco, né? Repare que o mercado continua querendo comprar nessa região, que é uma região para vender. Não é ponto para você fazer compra aqui, senhoras e senhores, é ponto para você fazer venda. O mercado está confirmando a estrutura de queda, está confirmando continuidade, acabou de varrer a liquidez no topo, acabou de executar todo mundo desinformado lá na parte de cima. O que a gente vai observar aqui? Ó, continuidade do movimento vendedor. E se você não entrou nessa parte de cima, você tem a oportunidade de entrar aqui no consequent encroachment desse Fair Value Gap. Então, o mercado oferece para você a oportunidade de você fazer um trade aqui, por exemplo, buscando ali a mínima do mercado. Tá? Isso tudo operando dentro da consolidação, utilizando uma referência de 1 minuto, ok? Não é uma referência muito comum para o iniciante, porque o gráfico de 1 minuto é um pouco complicado. É complicado para o iniciante tomar decisão, mas é só para vocês saberem que existe oportunidade e a lógica não muda, tá? É uma região vendedora, o mercado confirmou a venda, o mercado varreu a liquidez e o mercado veio tentar novamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele tentou 3 vezes movimentar essa região e falhou. Estopou nas 3, estopou. E depois, inclusive, ele quebrou aqui o movimento dessa estrutura, que era uma região que tinha muita liquidez aqui embaixo, porque, obviamente, o varejo estava olhando esse ponto como um ponto de suporte, etc, né? Um ponto para comprar aqui. O mercado ele derruba o preço lá embaixo, estopa todo mundo e volta o fluxo para cima. Tudo que eu ensino para vocês nas lives acontecendo, ó, tudo. Todos os padrões, todos os profiles, todas as leituras de mercado, tudo que eu passo para vocês aqui, tudo que eu passei para vocês até hoje, acontecendo. É só você parar com calma, analisar o mercado, tomar como base ali a leitura e identificar. Gabriel, se esse trade estivesse sendo feito aqui acima dos 50%, aí eu entraria com gosto. Tá? O grande problema aqui foi que o mercado travou antes dessa região, e essa região obviamente é uma região aqui que nós estamos buscando um ponto de retorno, um ponto de mitigação até essa região de liquidez, tanto é que para amanhã nós vamos atualizar esse range, vou colocar aqui na nova mínima, tá? Porque eu quero que o mercado mitigue até aqui na parte de cima. A região de equilíbrio ficou um pouco mais próxima, e aqui a gente consegue ver que tem mais liquidez ainda, porque o mercado ficou praticamente consolidado. Então você tem o dinheiro aqui aprisionado nesse ponto e você tem o dinheiro aprisionado aqui embaixo também, na presença de um equal lows, que eu expliquei para vocês o que é isso dentro daquela aula, né, dentro daquela live ali, que nós falamos sobre a estrutura de liquidez do varejo. Então você tem aqui, ó, um equal lows. Você tem aqui o ponto que vai manipular o dinheiro do varejinho, né, do varejão, do hortifruti granjeiro. Então você tem 2 pontos aqui com alta concentração de dinheiro, que o mercado pode capturar o dinheiro aqui, deixar todo mundo com cara de barata e depois mitigar até a região de interesse. Tá? Que a gente já fez o estudo que ele tem alta chance de testar esse Fair Value Gap. Então você precisa ter isso na cabeça. E obviamente esse ponto aqui não é mais o ponto do nosso alvo. O ponto que é do nosso alvo agora passa a ser esse order block que fez a troca da movimentação. Né? Então caso você vender lá na parte de cima, obviamente se não tiver nenhuma outra região de interesse no meio do caminho, você vai colocar teu alvo como sendo esse ponto aqui. Tá? É extremamente importante vocês entenderem aí a movimentação do pregão de hoje. Alguma dúvida em relação a isso? Acho que não, acho que a gente acaba sempre explicando para vocês aí. Eu passei muito conteúdo nas lives dessa semana, da semana passada, que explica em detalhes todas essas movimentações, então acredito que não tenha nenhuma dúvida não, tá? Pessoal, tentem participar da semana OED ao vivo, porque os assuntos são muito importantes, você consegue tirar dúvida, você consegue participar ali do evento, é bem legal. Lembrando que a semana OED ela vai acontecer simultaneamente no YouTube e aqui também no Instagram, tá? Então eu vou transmitir o evento ali nas duas redes sociais para todo mundo poder acompanhar. Obviamente que no YouTube você tem ali um grau de detalhe e qualidade muito maior do que aqui no Instagram.
Então tentem participar no YouTube porque a tela é maior, você consegue colocar na televisão, etc. Tá? Aqui no Instagram a tela fica limitada ao portrait e aí acaba não dando tantos detalhes aí para vocês, ok? Vamos pegar nossa folhinha? Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta brevemente. Isso daqui, quem é que pegou esse truco aqui? Alguém pegou esse truco? Pessoal, a Semana OED vai acontecer às 8 horas da noite. Inclusive já tem a primeira aula lá no meu YouTube, tá? Prestem muita atenção no seu e-mail. Preste muita atenção também nos grupos do WhatsApp, que lá tem bastante detalhe. A gente vai entrar em contato lá. Então não se atentem aí. Não fiquem de fora, tá? Vamos lá. Nossa folhinha do dia. O que nós vamos falar hoje é sobre como evitar de quebrar minha caneta já, ó. A conta. Dicas que eu dou para os iniciantes aí. Você sendo meu aluno ou não sendo meu aluno. Se você é meu aluno, você já sabe tudo isso em detalhe, né? Obviamente. E se você ainda não é meu aluno, você precisa participar da Semana OED, porque lá eu vou compartilhar com você todos os detalhes referentes à mentoria desse ano, tá? Então, como evitar, um assunto extremamente importante, de quebrar a sua conta. Quais são os principais motivos que levam uma pessoa a quebrar a conta? Primeiro de todos, é a falta de percepção. É com S ou com cedilha? Não sei. É a falta de percepção da realidade. Tá? Gabriel, o que seria isso? Isso aqui está literalmente ligado à forma que você encontrou o mercado. Isso daqui é o maior problema dos iniciantes, das pessoas que entram no mercado. É a falta de percepção da realidade. A pessoa não sabe ali, não tem um mínimo de conteúdo relacionado ao ativo que ela está operando. Então ela não sabe como funciona, ela não sabe o que é. Então para isso a gente vai começar do começo. Como que eu devo evitar de quebrar a conta? Primeiro passo, você precisa entender o mercado que você está operando e você precisa entender que, principalmente, margem de garantia é diferente do valor necessário de patrimônio líquido para fazer suas operações. Então eu vou dar um exemplo aqui de contratos futuros, que é a minha especialidade, tá? Tirando Forex, contratos futuros. Isso tudo aplica ao Forex, tá? O que são contratos futuros? Obviamente, o próprio nome já diz, é uma obrigação futura entre compradores e vendedores. É um compromisso tá? Não é produto físico. Você não vai receber na sua casa contratos de dólar, papel. Você não vai receber na sua casa papéis escrito lá, contrato de índice. Não. Tá? É um compromisso. Significa a obrigação de você comprar ou vender
o contrato futuro dentro de X tempo. Que no caso, esse X tempo é o seu vencimento. Tá? Gabriel, para que serve isso? Questão de hedge, tá? Que é proteção. Então, empresas usam hedge. Isso aqui, tanto o câmbio quanto o ativo do índice futuro. Gabriel, para que a gente usa o índice futuro como hedge? Proteção de carteira, tá? Você pode proteger a sua carteira de ações com o ativo do mercado futuro, com o mini índice. Você pode usar para especulação. Você tem que entender também que cada contrato futuro, vamos falar aqui de índice agora, cada contrato de índice cheio, ele está valendo hoje 113.085 pontos. O mini índice foi criado para facilitar a entrada do investidor, pessoa física, no mercado futuro. O valor dele é de 0,20, tá? 0,20, ou seja, 20% do índice cheio. Então hoje, mais ou menos aí, pessoal, vai estar valendo R$ 22.616. Um mini índice. Esse é o valor que nós falamos que é o notional. É o valor do produto, tá? Então, esse índice que você opera, um mini contrato, ele é equivalente a R$ 22.000. Para você não precisar ter os R$ 22.000 na sua conta, o mercado futuro oferece uma coisa que chama alavancagem. A alavancagem permite, obviamente, você alavancar o dinheiro que você tem em conta. Onde é necessário que você tenha apenas uma coisa chamada margem de garantia. A margem de garantia é uma espécie de depósito calção. Quem aqui já fez um contrato de aluguel? No contrato de aluguel você precisa fazer um depósito calção, na maioria das vezes, um seguro fiança. Ou seja, você precisa deixar um valor lá em garantia de que se você não paga, eles vão utilizar desse dinheiro para cobrir as despesas do contrato. Aqui no mercado é a mesma coisa. Então você não precisa ter os 22.616, por exemplo, porque você está utilizando a alavancagem intraday, onde o seu dinheiro pode chegar a valer 1:50. Ou seja, cada R$ 1.000 você tem o equivalente a 50 mil. É como se você fizesse um empréstimo, entre aspas, com a corretora. Você pega esse dinheiro emprestado com a corretora, deixando aqui uma calção, ela deixa você operar esse ativo com esse valor, com esse notional, e no final do dia você, teoricamente, né, devolve esse dinheiro para a corretora e ali ela desconta ou acrescenta valores na sua conta, dependendo do seu resultado das operações. Então é assim que funciona. Tá? Lembrando que margem de garantia é o valor mínimo necessário para você abrir uma posição. Lembrando também que a alavancagem funciona tanto para lucros quanto
prejuízos, tá? Porém, as pessoas só fazem as contas com o lucro. Mas a alavancagem, ela funciona tanto no lucro quanto no prejuízo. Tá aí a importância de você alavancar da maneira correta. Lembrando também que contratos futuros é o mercado à vista acrescido de juros. Porque quando a gente fala em futuro, a gente está falando de tempo. No mercado, quando a gente coloca a variável tempo, a gente deve acrescer juros. Certo? Isso aqui muita gente ignora, tá? Ah, Gabriel, é um conteúdo muito básico. Exatamente, por ser um conteúdo muito básico, deveria estar na sua ponta da língua. Agora, dando continuidade à questão da alavancagem. Deixa eu pegar aqui mais meia dúzia de árvore. Dando continuidade à alavancagem. Você viu que margem de garantia é um valor necessário para você abrir uma posição. Lembrando que zerada não conta, tá? Você só conta a abertura. A zerada não consome margem. Então, quando a gente fala de margem de garantia, aqui no mercado brasileiro, a B3, um tempo atrás, estabeleceu uma regra onde as corretoras não poderiam cobrar menos. Eu não lembro agora se é 100 ou 150 reais por contrato. Porque antigamente, as corretoras, a gente via corretora ali que oferecia possibilidade de você abrir posição no mini índice a partir de 15 reais, a partir de 30 reais. E o que a corretora fazia? Por que a corretora fazia isso? Primeiro, ativa a ganância dos clientes. Você permite uma alta alavancagem. Os clientes vão girar mais lotes, que para a corretora é mais dinheiro. E aqui vem a parte mais interessante, que é a grande parte da receita de uma corretora que tinha essa questão dos 15 reais. Então imagina que você abre uma posição no mini índice, sei lá, você tem... Vou dar um exemplo aqui, tá? O que o iniciante faz? O iniciante pega lá 300 reais, a corretora deixa ele abrir uma posição com 15 reais, e aí ele divide 300 por 15, ele fala assim, opa, eu posso abrir até 20 contratos. Aí ele compra ou vende 20 contratos de índice, o preço anda 3 ticks para trás, ele é estopado no risco. Que a gente chama de zeragem compulsória. Quando uma pessoa ela é zerada compulsoriamente, a corretora fazia o quê? Ela falava assim, ó, caso você seja zerado compulsoriamente, você vai receber uma multa de 200 reais, mais 80 reais por contrato eu vou te cobrar de multa para zerar você, mais a corretagem. E se você ficar negativo, eu te cobro juros da sua conta negativa, que vai variar ali mais ou menos 8% ao mês. E aí o que acontece nesse cenário? Você soma 200 reais de multa, 80 reais vezes 20, cara,
Você tem aqui você tem 16 com mais... Você tem quase R$ 1.600 aqui de multa da zeragem, mais 200, você tem 1.800, mais a corretagem, e você ainda tinha multa com esse saldo negativo. Ou seja, o cara começou com 300 pila, ficou devendo ainda 1.600, 1.800 mais a corretagem para a corretora. E cada mês que ele não pagava, aumentava 8%. A bolsa virou e falou, opa, peraí, meu. Vamos parar com isso, né? O povo já perde dinheiro. Vocês ainda estão... É o prego do caixão, né? Então a bolsa foi lá e colocou ainda essa margem, que na minha opinião é uma margem ridicularmente muito barata. Não era para nem ser isso aqui. Era para ser pelo menos 10 vezes isso. Tá? Acho que 100, 150 reais já tá muito barato. Ah, Gabriel, mas você, falando assim, você não facilita a entrada de investidores que têm baixa renda no mercado. Pessoal, vamos ser realistas. Não dá, e ponto final, para você começar de uma forma saudável no mercado financeiro com menos de 5 mil reais. Não dá. Não dá. Ah, Gabriel, mas você não está aceitando a inclusão das pessoas que não têm renda. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Não dá e ponto. Porque você está operando, olha só, você está operando um ativo, estou falando de índice, não vou nem falar do dólar, que o dólar vale mais ainda. Você está operando um ativo que tem um valor notional de 22 mil reais. Você quer operar isso com 150 reais de margem? Ah, Gabriel, 150 também não, né? 1.500 dá. 1.500 você está operando uma coisa que vale 22 mil. Você está aqui mais do que 10 vezes alavancado. No mercado nós chamamos a nossa conta, tá? Já comecem a mudar aí a nomenclatura. O nome correto é conta ou PL. PL vem de patrimônio líquido. A palavra banca não existe no mercado financeiro. Banca é quem vende jornal, quem vende revista. Banca é quem joga pôquer. Banca é quem tem mesa de blackjack. Tá? Banca é casa de aposta. Mercado financeiro, o termo correto é patrimônio líquido. Disponível em conta. Quando você opera R$1.500 uma coisa que vale 22 mil, significa que você está alavancado em 10 PL. A grandíssima maioria dos fundos de investimentos multimercados, no estatuto deles, permitem eles alavancarem no máximo 2 PL. Por que você vai fazer diferente do que os profissionais fazem? Quando eu falo para vocês que você precisa ter 5 mil reais para operar cada mini, 5 mil reais você está tendo para operar uma coisa que vale 22, você ainda está alavancado demais. Você ainda está alavancado demais. Para você ficar mais tranquilo ainda, o correto é você ter ali 10 mil, 15 mil. Por mini. Ah, Gabriel, mas, cara, pelo amor de Deus, por quê? Porque é isso que vai fazer, isso aqui alinhado a uma técnica com fator de lucro positivo, é isso que vai fazer você viver de mercado no longo prazo. Parem de cair no conto da carrochinha. Não tem dinheiro fácil.
Não tem ficar rico com pouco dinheiro. Não tem operar day trade com milão, com quinhentão. Gabriel, eu não tenho os 5 mil reais para operar no Brasil. Opere conta de microlote no Forex com $300. Gabriel, eu não tenho $300. Estuda e passa na prova da FTMO. Foque no seu conhecimento, mas não entre para o mercado sem ter os requisitos que você precisa para ser um vencedor. Senão você vai quebrar a sua conta. Vocês já viram eu fazendo aqui várias e várias contas sobre fator de lucro, taxa de acerto, etc, etc, etc. Nós trabalhamos com o fator de lucro. Gabriel, o que é fator de lucro? Fator de lucro é o resultado da conta das suas perdas dividida pelos seus lucros. Nós trabalhamos com gerenciamento de 5 para 1. Isso significa que quando a gente ganha, nós ganhamos 5. Quando nós perdemos 1. Ou seja, nossa recompensa é 5 vezes mais o risco. Isso no longo prazo faz com que o trader tenha uma curva sadia de crescimento. Por mais períodos de perda que ele tiver, a recompensa é 5 vezes maior. No longo prazo ele tem sucesso. Agora, se a gente utilizar como base 22 dias úteis ali, onde a gente tiver uma taxa de acerto de 35%, que vocês já viram que o meu operacional fornece muito mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, a minha taxa de acerto ao longo de 12 meses, a média é de 58 ponto alguma coisa por cento. Trabalhando com pelo menos isso aqui. Agora, fazendo 35%, olha que interessante que nós temos aqui, ó. 22 dias úteis vezes 35% significa que nós temos 7,7 dias de lucro. E 22 menos 7,7, você tem 14,3 dias de perda. A gente assumindo ali um stop médio de 155 pontos, que é o que a gente costuma trabalhar, 155, 160 pontos, 155 pontos ali vezes 14,3 vai dar 2.216,50 pontos de prejuízo. E a gente assumindo 5 vezes o alvo, 155 vezes 5 dá 755 pontos de alvo. 755 pontos de alvo vezes 7,7 dias dá 5.813 pontos,50 de alvo, de ganho. Eu estou falando isso com 35% de acerto.
Isso daqui vai dar um resultado positivo 5.813,50 menos 2,16,5. Isso vai dar mais 3.597 pontos dentro desse intervalo que a gente fez aqui uma simulação. Isso daqui vezes 0,20, que é o valor do índice, para a gente operar um contrato, obviamente. 3.597,5 vezes 0,2, nós temos um resultado de R$ 719,50, que em cima de uma conta de 5 mil, lembrando que os profissionais trabalham com porcentagem, é um valor equivalente a 14,5%. Olha isso aqui. Olha como nós estamos falando, 35% de taxa de acerto. Olha como o payoff faz a mágica. Agora, por que dos 5 mil? Além de permitir você ter uma boa alavancagem, ele também perpetua a tua jornada. Nós trabalhamos ali com 5 mil de capital para a gente operar um mini contrato, tá? E nós trabalhamos na casa de 1 a 2% de risco, já falei isso para vocês aqui, por trade. Isso significa que se você arriscar 2% de 5 mil reais, você teria a possibilidade, 5 mil vezes 2% igual a 100. Você teria a possibilidade de tomar um stop loss de 100 reais por trade, com um limite de 4% ao dia. Ou seja, 200 reais. R$ 5.000 dividido por 200 reais, que é o seu limite máximo de perda, você tem aqui um total de 25 dias de loss máximo diário e consecutivo. Meu filho, minha filha, para você tomar 1 mês e 3 dias de stop diário e consecutivo, você não sabe nada do que você está fazendo. Você precisa imediatamente voltar a estudar o material. Então é por isso os 5 mil reais. Agora, Gabriel, se eu resolvo não usar o 2%, se eu resolvo usar o 1%, que é o mais conservador, isso daqui vai virar 50 dias. Você tem espaço e sobra para você errar. Você tem essa margem. Agora, se você operasse, por exemplo, com R$ 1.000, e você trabalha com os 2%, você vai ter ali
uma perda de R$ 20 por trade. E se a gente for pegar esses R$ 20 e for ter a conta em pontos, você teria um limite de stop de 100 pontos. Não tem como você trabalhar com isso, tá? A média que a gente trabalha é de 155 para 160. Não tem como você trabalhar com 100 pontos. Ah, Gabriel, mas eu vou usar o Confirmation Entry. Tudo bem, você pode usar o Confirmation Entry. Porém, o teu gerenciamento vai ficar muito mais arriscado do que a pessoa que tem os 5.000. Porque se você pegar um stop de 160 pontos, 155 pontos, ali com o contrato, você vai estar perdendo R$ 32. Em média, tá? Em média. R$ 32, você teria mais ou menos ali R$ 65 por dia, né? Vezes 2. Você teria um limite de R$ 65 por dia. Esses R$ 65 seria equivalente a 6,5% do seu capital. Aqui a coisa já começa a ficar complicada, porque 10 stops diários, 10 dias errando, você já perdeu 65,0 da sua conta. Como é que você vai conseguir operar de forma tranquila e saudável se você perdeu mais da metade do seu dinheiro? Você não vai ter nem capital para conseguir trabalhar, muito menos cabeça. Então não adianta você tentar começar com menos, pessoal. Comece com um valor que te dê essa palavra aqui, ó. Tranquilidade. Por quê? Porque quando você opera com tranquilidade, sabendo que o seu dinheiro está bem gerenciado, sabendo que o seu capital está bem gerenciado, você toma decisões melhores, você tem maior calma para analisar as operações e você não fica com o sentimento de necessidade. Ah, eu preciso acertar o trade porque minha conta está quebrando. Não tem preço isso aqui, pessoal. A tranquilidade não tem preço. E para você ter sucesso a longo prazo no mercado, você precisa estar tranquilo nas suas operações. Então, além de você ter o capital recomendado, que é o capital de R$5.000 para cada mini, esses R$5.000 não pode fazer falta na sua vida. Gabriel, o único dinheiro que eu tenho na minha vida para pagar as contas de água, de luz, de internet, das minhas crianças é R$5.000. Vou pôr no trade. Não, você não vai. Você vai aprender, você vai estudar, você vai lá e tenta fazer a prova da FTMO, tenta se tornar ali um trader de uma mesa proprietária, porque você não tem cabeça, você não tem condições técnicas e mentais para suportar isso, tá? Eu falo isso pelo bem de vocês. Ah, Gabriel, você dificulta aí o acesso do investidor à bolsa. Não, gente, pelo contrário. Pelo contrário. Eu falo simplesmente a verdade para vocês, tá? Eu falo a realidade. E infelizmente, né,
Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Porque as pessoas querem ouvir o quê? Facilidade. A facilidade vem de rapidinho. Rapidinho. Eu poderia virar para vocês aqui e falar, pessoal, mete quinhentão na conta aí, e é isso aí, bora e tchau, obrigado. Não adianta. Gabriel, e o dólar? O dólar, pessoal, ele é o dobro da alavancagem do mini. Então você tem que ter o dobro de capital. Gabriel, e no Forex? Pessoal, o Forex é a mesma coisa. O Forex, a gente vai fazer exatamente a mesma leitura, ó, saca só. Vamos falar do Forex. Mas antes, Gabriel, por gentileza, dê um conselho para quem opera há 4 anos e ainda tem dia de fúria. Jocino, não sei, tá? Mas, assim, o que você tem que pensar? Qual é a atitude de um dia de fúria? É você não aceitar que você está errado. Então, primeiramente, você tem um problema de ego. Você precisa aceitar que você não vai acertar sempre e você não é tão importante assim para o mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você ter dias de fúria mostra para você que você é uma pessoa descontrolada e não tem ali o gerenciamento necessário para essa profissão. Então você precisa se tornar uma pessoa mais controlada. De que jeito? Você precisa controlar mais as suas decisões em qualquer área da sua vida, tá? Outra coisa, a questão do dia de fúria está muito relacionado com o comportamento humano. Principalmente, eu gosto de comparar o dia de fúria com uma criança mimada. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho já deve ter visto, ou pelo menos já viu aí algum parente, alguma criança na rua fazendo birra. O que a criança faz quando ela tá com birra? Ela grita, ela xinga, ela se joga no chão, ela faz o escarcéu todo. Ai, meu Deus do céu! O meu pai não comprou a minha motinha! Então ela faz uma birra desgramada. Você acha que a atitude sua de um dia de fúria não é uma birra de adulto? É só você pensar, será que o dia de fúria, esse comportamento, não é um comportamento infantil? Não é um comportamento amador? Sim, mamãe! É coisa de criança, pessoal. É coisa de amador. Adulto não tem espaço para esse tipo de esse espaço para esse tipo de atitude amadora. Profissional não tem esse tipo de atitude amadora, tá? Então, quando você tiver um dia de fúria, lembre-se, isso é coisa do meu filho birracento. Isso não é coisa de trader profissional, tá? Agora, vamos falar sobre a questão do Forex. Qual que é a diferença do Forex? As contas são todas as mesmas. No Forex, a única diferença é que você vai operar mini lotes, que inclusive eu tenho uma aula gratuita sobre Forex lá no meu YouTube. Eu tenho um curso completo e grátis sobre Forex. Mini lotes é equivalente a 1000 unidades da moeda base. Se você está operando o euro-dólar, a palavra euro é a moeda base, a palavra dólar é a moeda da cotação. Quando a gente fala 1000, a gente está falando o equivalente a 1000 euros. Que é basicamente o 0,01 lote lá no Forex. Então, para você trabalhar ali no mercado de Forex com $300,
você só pode abrir posições de 0,01 lote. Qual que é o plano de gerenciamento do Forex? Mesma coisa. 2% a 1% de risco no dia por trade. ,4% de limite máximo. Tá? Gabriel, mas e o BRA 50? O BRA 50 é um CFD. Ele é igual ao mercado de Forex. Então você consegue operar também com mini lote. E o BRA 50 está disponível na Active Trades. Então se você não tem R$5.000 para operar o mercado de índice, opere o mercado de índice gringo. Que além de você conseguir operar com lote fracionado, você consegue operar numa conta estrangeira, você consegue pagar menos imposto de renda, tá? Agora, se você quer operar Forex, euro-dólar, ouro, libra, etc, etc, mesma coisa. Mini lote. Ah, Gabriel, mas ganha muito pouco, ganha pouco. Roma não foi construída em um dia, tá, pessoal? Roma não foi construída em um dia. O que você vai fazer aqui para gerenciar o seu trade? Você vai pegar o tanto de dinheiro que você tem e vai fazer a seguinte conta. 300 vezes 2 pursa dá 6 pila. $6. O que você vai fazer com $6? Você tem que entender que para as contas com moeda dólar como base, a grande maioria dos pares, o valor do PIP é igual a 10. Então, se você tem um trade de, por exemplo, 30 pips, é 10 com um lote, tá? Se você tem um trade de 30 pips no euro-dólar, $30 vezes 10 seria $300. Só que isso é com um lote. Com 0,10 você teria 30. Com 0,01 você teria 3. Isso você tem um limite de $6 por trade. Esse trade aqui está te dando um stop de $3. O que você pode fazer? Nesse trade aqui você pode entrar com 0,02. Se você tiver um trade de 15 pips de stop, aí você vai fazer a mesma conta, né? Vai te dar aqui 1,5. Então você pode entrar com 0,03. Ah, e se eu tiver 60 pips de stop? Aí você vai entrar com 1. Tá vendo que a sua posição ela vai depender do valor do stop do trade? É o valor do stop do seu trade que vai determinar a quantidade que você vai entrar. Ok? Todo mundo entendeu isso? Porque isso vai permitir que você tenha o mesmo risco. Seu risco está igual. Seu risco está o mesmo. Você vai manter o seu risco nos 2%. Ah, Gabriel, estou aumentando a quantidade. Teu risco está igual. Foca no teu risco. Porém, se você tiver um trade barato, que você conseguir aumentar sua quantidade com o mesmo risco, isso vai fazer você aumentar a sua recompensa. Ok? Agora,
Pessoal perguntando, Gabriel, se você fosse iniciante, você fosse começar hoje, onde você começaria? No índice ou você começaria no Forex? E a minha resposta é, eu começaria no Forex. Nossa, Gabriel, por quê? Vamos lá para algumas das vantagens, tá? Deixa eu só guardar a folha aqui. Algumas das vantagens. Primeira vantagem. Você tem a liberdade de operar o horário que você quiser. 24 horas por semana. Como assim, Gabriel? O mercado de Forex não fecha, pessoal. Ele não fecha de segunda a sexta. Ele fica aberto 24 horas. Talvez seja por isso que a grande maioria tem um pouco de receio de operar Forex, porque ele não fecha. E aí as pessoas falam, Gabriel, como é que eu vou operar se não tem período? É lógico que tem período, pessoal. Meia-noite no servidor, abre um candle novo. Tá? O que você tem que fazer é simplesmente delimitar por sessões. O que eu gosto de fazer? Sessão asiática, marca a sessão asiática, marca a sessão de Londres, marca a sessão de Nova York, analisa aquela sessão e trabalha dentro daquela sessão. Gabriel, eu vou operar Forex. Qual o melhor horário para operar Forex? O melhor horário para você operar Forex é entre a sessão de Londres e Nova York. A intersecção das sessões, ela acontece por volta das 10h30 da manhã, horário de Brasília, até as 19 horas, horário de Brasília. Aí você tem o maior volume de negociação que pode ter no mercado durante o dia. Isso significa que eu só posso operar esse horário? Não, se você trabalha horário CLT, você pode trabalhar no horário da noite na sessão asiática, onde você vai focar nos pares que tem o JPY como denominador, tá? Puta, piada isso aí, né? Outra coisa, outra vantagem, sem ser o horário. Forex movimenta 6,6 trilhões de dólares por dia em volume, tá? E 34% desse número, ele é do euro-dólar. Tá? E outra coisa também, o Forex, a briga é de institucional com institucional. Não é institucional com varejo como é aqui no Brasil. Então é muito importante você observar e você entender que as movimentações do mercado de Forex são mais fiéis, são mais reais, são mais respeitosas. Para o iniciante é muito mais fácil e mais rápido o iniciante aprender no mercado de Forex. Tá? Porque é lá que movimenta o dinheiro do mundo inteiro. Outro assunto importante, tem os lotes fracionados. Você exige uma menor quantidade de capital para você entrar. Tá? Você tem um imposto de renda é muito mais barato, você paga 15% e não 20%. Então tem infinitas vantagens, pessoal, mercado de Forex. Quem tiver mais interesse para trabalhar ali no mercado de Forex, entra no meu YouTube, Gabriel Pinotti, lá, @Gabriel Pinotti, /barra Gabriel Pinotti, e digita lá tudo que você precisa saber para operar Forex. Lá tem uma aula de 2 horas, que eu ensino tudo que você precisa saber para operar Forex, de graça. Então participem, porque essa aula é muito importante, tá? Certo, queridos e queridos? Deu pra gente aproveitar? Deu pra gente aproveitar aí a questão do conhecimento de como evitar quebrar sua conta? Gabriel, eu tenho 5 mil, eu faço o depósito na corretora no valor dos 5 mil ou divido? Você faz o depósito de 5 mil. Aloca de preferência esse valor num produto de renda fixa com liquidez diária e ótimo, obrigado, né? Gabriel, tem um problema com o preço médio. É simples, é só parar de fazer que ele vai embora.
Beleza, queridos? Amanhã, então, a gente se fala, ok? Mesmo horário, 8h30 da noite. Conto com vocês aqui. E, ó, um abraço!